É uma ferramenta super importante que a gente tem na saúde mental. Tem várias formas de ativar ele. Uma técnica usada para depressão. Tudo o que acontece na nossa cabeça, ele manda informação para os nossos órgãos. Então ele tá ligado ao intestino, pulmão, a vários órgãos. E tudo que acontece nos órgãos, 90% da informação vai daqui de baixo para cima. Tem várias formas de ativar ele. Até existe hoje Quais seriam os principais sintomas, assim, que a pessoa, que ela pode ver que ela tá sentindo e falar, putz, eu tô com um problema de ansiedade realmente? Apesar da gente ter um protocolo, né, da gente seguir diretrizes, a ansiedade é diferente para todo mundo. Então, na diretriz, nos livros, o que a gente vê? Preocupação excessiva, todo mundo se preocupa. Então, não é porque você é preocupado que você tem ansiedade. Mas é preocupação excessiva, todos os dias. Isso te atrapalha, você não consegue dormir direito. Pensamento acelerado, angústia, aperto no peito, falta de ar, isolamento, evitação. Você já não vai mais nos lugares que você ia antes porque você tem medo, não tem vontade. Irritabilidade, sensação de nervo à flor da pele, alteração no apetite. E sintomas físicos que são muito comuns da ansiedade. Mas como eu te disse, é muito diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que nem sabe que é ansioso porque tem sintomas muito aleatórios. Por exemplo, alteração intestinal. Então, a síndrome do intestino irritável, que tem a ver com a nossa saúde mental, completamente, é uma ligação bem clara e que as pessoas não sabem. Muitas vezes tem diarreia, constipação intestinal, já fizeram de tudo para regular o intestino e não entendem que tem a ver com ansiedade, tem a ver com depressão, tem a ver com a tua saúde emocional. Então, a ansiedade, apesar de a gente ter protocolos, ela é diferente nas pessoas. O intestino e o cérebro estão conectados, né? Eu já vi muita gente falar isso, né? Que é o cérebro aqui da região. Nosso primeiro cérebro. Eles falam que é o segundo, mas na verdade é o primeiro. Hoje, os estudos estão mostrando cada vez mais que o intestino, ele rege grande parte da nossa saúde mental. Porque ele produz serotonina. É só a serotonina que tem relação com a saúde mental? Não, nós temos outros neurotransmissores. Mas ele é um grande gerador de serotonina. Então, ele precisa estar funcionando muito bem. Isso não quer dizer estar indo no banheiro todos os dias, as pessoas confundem. O intestino saudável é um intestino que não é inflamado, que a pessoa tem uma boa alimentação. E tem um ponto muito importante. Nós temos um nervo no nosso corpo importantíssimo, que é o 10º par craniano, que é o nervo vago. Então ele liga o cérebro ao intestino. E tudo o que acontece na nossa cabeça, ele manda informação para os nossos órgãos. Então, ele está ligado ao intestino, pulmão, a vários órgãos. E tudo que acontece nos órgãos, 90% da informação vai daqui de baixo para cima. Então, o nervo vago, ele é uma ferramenta super importante que a gente tem na saúde mental. Tem várias formas de ativar ele. Até existe hoje um sensor, uma técnica usada para depressão, que é a estimulação desse nervo vago, mas a gente consegue estimular na meditação, no yoga, em exercícios de respiração. Então, tem várias coisas que a gente faz que consegue ativar esse nervo vago. A via, na verdade, a via abdominal dele, a via ventral, que tem a ventral e tem a dorsal, né? Que nos répteis, por exemplo, eles se congelam quando eles se estressam. Então, o nosso cérebro mais antigo é a parte reptiliana. Quando eles passam por alguma situação de medo, às vezes você vê nos vídeos aquele jacaré que ele se congela, parece que tá morto. Mas na verdade é um congelamento. E aí o sistema foi evoluindo. Cérebro dos mamíferos, a parte límbica, emocional. E hoje a parte mais humana, que é a parte frontal do cérebro. Então o nosso nervo vago, ele liga o nosso cérebro mais humano, emocional e reptiliano a todos os nossos órgãos. Então você imagina, se a gente tá estressado, se a gente tá ansioso, dói o estômago, dá falta de ar, altera o intestino, acelera o batimento cardíaco. Então, quando a gente fala de preconceito, como você estava dizendo lá, é porque as pessoas ainda não entenderam que o cérebro não é uma parte separada. Ele é um órgão importantíssimo, mas ele depende de vários outros. Mas eu posso inferir, então, que talvez uma ansiedade, uma depressão, ela pode ter começado no meu intestino e não no meu cérebro? Eu posso ter essa inferência ou não? Não é assim que funciona. Na verdade, é uma desregulação de neurotransmissores. E isso acontece tanto no intestino quanto no cérebro, tá? Então, não é só, eu tô com um problema no intestino e isso me gera ansiedade. Na verdade, a ansiedade, a depressão e os transtornos mentais, eles têm várias causas. Não é uma causa só. Primeiro, você tem a genética. Segundo, a parte biológica, que são essas alterações. E terceiro,
E muito importante o ambiente em que você vive. Que é o que a gente fala, né? A epigenética, que modula os nossos genes. Então, o externo, o ambiente, as situações são mais importantes até, eu diria, eu arrisco dizer, do que a genética. Então, é um combo de situações que leva você a desencadear um transtorno. Não é só uma alteração no intestino. Que tipo de situações seriam essas que poderiam me levar Estresse, de ambiência? Separação, preocupação financeira, brigas, medo, trabalho, estresse no trabalho, preocupações do dia a dia. Pode ser uma preocupação, um trauma que você passa, alguma coisa pontual, ou micro preocupações que vão somando e o baldinho transborda e a conta chega. Muito completo, né? É muito complexo. Justamente, acho que o maior medo que eu imagino que as pessoas têm, doutora, que inclusive era um medo meu, ainda é um pouco, digamos, né? Acho que eu sou uma pessoa comum, eu e o Maurício somos pessoas comuns como todos que estão assistindo a gente. É o medo de achar que o psiquiatra vai me dar remédio, entendeu? Acho que esse é o principal ponto. Por quê? Porque, poxa, eu não quero me viciar naquele remédio. Então, se a gente pudesse entrar nesse assunto, que eu acho que é muito importante, muito né? Existem mesmo remédios que viciam, tem outros que podem só acompanhar enquanto o quadro está muito crítico. Como que funciona isso? Então, vamos falar sobre medicação. Primeiro, o paciente vai chegar no psiquiatra e vai ser avaliado. A gente avalia o paciente desde a hora que ele abre a porta do consultório. Como ele entra, como ele senta, como ele se comporta. Isso é natural, a gente é treinado para isso, para ler o corpo do paciente e os movimentos e a fala e tudo mais. Isso se ele tá balançando o pé, tudo. Se ele tá roendo a unha, se ele tá falando acelerado, vocês conseguem perna inquieta, a gente precisa olhar tudo isso no paciente, né? É uma anamnese que a gente faz e um exame psíquico também, que é ver a velocidade desse pensamento e tudo, enfim. E a gente vai avaliar se realmente esse paciente precisa de uma medicação. São todos que precisam? Não, mas quando chegam no psiquiatra, a maioria é medicado, porque ele já tá ali sabendo que precisa de um remédio. Alguns realmente não precisam, precisam de orientação. Por exemplo, pacientes com ansiedade leve. Se a gente orienta eles a mudar o estilo de vida, fazer terapia, pequenos movimentos, pequenas mudanças, eu já sei que aquele paciente não vai precisar de medicação, tá? Agora, precisou de medicação, vicia, todo remédio vicia. A gente vê a frustração na cara do paciente. Meu Deus, eu não acredito que eu preciso de remédio para lidar com essas situações. Então, a maioria dos remédios na psiquiatria não causam dependência. Existem os remédios tarja pretas, que todo mundo conhece, Rivotril, Diazepam, Lorazepam, que são os benzodiazepínicos, os calmantes, que têm sim um risco de gerar dependência. Então, existe essa classe de medicação. É uma classe de medicação, tem também as anfetaminas, os estimulantes que são tarja preta, tá? Que tem esse risco de dependência sim. É todo mundo que vai ficar dependente? Não, não é todo mundo, mas pode acontecer. E todas as outras classes de medicação, que são muitas, essas outras não causam dependência, que são os tarja vermelha. Sertralina, fluoxetina e por aí afora. O problema é que eles precisam muitas vezes tomar a longo prazo, porque é um tratamento. Então, tratamento na psiquiatria não é 1 mês, 2 meses. 1 mês é para o remédio começar a fazer efeito. Depois que começa a fazer efeito, às vezes não se adapta, troca o remédio, ou precisa regular a dose desse remédio. Precisa fazer uma fase de manutenção, então depende do transtorno que a gente está tratando. Se ele é um transtorno crônico ou não. Mas a maioria dos remédios não causam dependência. Só que se o paciente fica um dia sem tomar, muitas vezes se sente mal. Porque é um remédio controlado, ele alcança um nível no sangue. Não tomou naquele dia, no horário correto, vai ter efeito colateral. E efeito colateral também na primeira semana de adaptação. Algumas pessoas têm, não é todo mundo que tem. Mas tem toda essa orientação que a gente precisa fazer e as pessoas precisam entender que o remédio ele vai regular neurotransmissores importantes no nosso cérebro que estão desregulados por conta do transtorno que está sendo tratado. Então o remédio ele não é um vilão. A gente não vai falar que é a pílula mágica que salva a vida e que muda a vida das pessoas, mas é mais uma ferramenta. Eu sempre explico que a gente tem uma pizza com várias fatias. E o remédio é uma dessas fatias. O outro é a terapia, o outro é um sono regulado, o outro é o ambiente que você vive. E aí a gente consegue completar toda essa pizza. Então, o remédio, ele é uma das fatias que a gente precisa para colocar ali. Ele não é um problema. Muito boa a sua analogia. Quais efeitos colaterais, em geral, pode dar
Depende muito do remédio e da pessoa, mas em geral, na maioria, primeira semana de uso pode dar dor de cabeça, pode dar um pouquinho de enjoo. Tem gente que se sente mais ansioso na primeira semana, tem gente que se sente um pouquinho mais para baixo. É como se o remédio ele fizesse uma curva em U. Uma semana. Depois começa a melhorar, mas a melhora mesmo, efeito terapêutico da maioria é de 4 a 6 semanas de uso. E se você puder explicar como que funciona ele, como ele trabalha dentro do nosso cérebro. Tá. Era exatamente minha dúvida. Boa. Ó, os remédios, a gente tem várias classes, né? Os anticonvulsivantes, os antipsicóticos. Eu vou falar do mais comum, dos antidepressivos que tratam da ansiedade. Tá? Então, o que acontece? A gente tem os neurônios, tá? Tem um neurônio aqui e o outro aqui. Vou tentar trazer aqui para ficar mais claro. Aqui nós temos 2 neurônios. Aqui no meio, a gente tem um vácuo que a gente chama de fenda sináptica. Nessa fenda sináptica ficam os neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, eles ficam aqui. Eles são mensageiros, eles levam a informação de um neurônio para o outro, tá? Numa depressão, eu tenho pouco neurotransmissor aqui, eu tenho pouco mensageiro, eu tenho pouca informação passando para esses neurônios. Então, o remédio ele vai vir e vai aumentar esses neurotransmissores, e aí tem todo um esquema para esse aumento, e a pessoa vai melhorar, porque começa uma transmissão mais rápido, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz tratamento para depressão grave com o uso da cetamina, acontece uma remodelação rápida de neurotransmissores no cérebro, por isso que o paciente melhora tão rápido. Então, basicamente, é assim que funciona o remédio dentro do nosso organismo. Ele aumenta o neurotransmissor na fenda sináptica. E qual que seria a diferença entre a serotonina e a noradrenalina, os hormônios todos? A serotonina, todo mundo fala que é o hormônio da felicidade. É o hormônio da calma, é o neurotransmissor da contemplação, é aquele que você consegue, quando você consegue se conectar com o aqui e agora. Ele traz motivação, ele regula o apetite, ele também tem a ver com saciedade, com sexualidade. Mais tranquilidade. Traz uma paz, assim. Uma paz. Dopamina é mais motivação. É aquele que faz você ir buscar as coisas. Também tem a ver com libido sexual, motivação, ativação. Noradrenalina, também ativação, energia, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. A noradrenalina tem alguns remédios que a gente começa numa dose baixa, pega a serotonina. Numa dose mediana, a gente consegue a dopamina, e numa dose mais alta a gente consegue a noradrenalina, que é deixar esse paciente mais ativado. Então, cada hormônio tem a sua função, mas todos são importantes, tanto na ansiedade, depressão e... E aí a pessoa que tá com ansiedade, ela tá com eles baixo, e a pessoa tá com depressão, existe alguma diferenciação? Existem tipos, né? Por exemplo, a gente tem a depressão, que o paciente tá mais apático. Tem a depressão que o paciente até tem um pouco de energia, mas ele tem um pouquinho de ansiedade misturada. Tem a depressão que o paciente está mais irritado. Então, a gente tem que sentir qual é o neurotransmissor. A gente, infelizmente, ainda não mede essas coisas. Então, a gente precisa observar o que o paciente está falando para saber o remédio que você vai dar. Porque se você está com um paciente muito ansioso e você ativa demais dopamina, ele vai ficar mais ansioso ainda. Então, você tem que cuidar com o remédio que você vai passar. Por exemplo, na ansiedade, a gente costuma usar os inibidores da recaptação de serotonina. Eles inibem a recaptação de serotonina nos neurônios, então vai sobrando mais na fenda sináptica. Elas param de entrar nos neurônios, se ligar aos neurônios e sobra mais na fenda sináptica. Aumenta a serotonina, o paciente se acalma. Por isso que o paciente está fazendo terapia há muito tempo. Em alguns casos, tá? Casos mais graves. Não melhora só com a parte comportamental. E o psicólogo fala, olha, busca um psiquiatra então, porque a parte química precisa ser equilibrada para o meu trabalho aqui conseguir evoluir também. As redes sociais, elas liberam dopamina, eles falam, né? Quando a gente tá ali rolando o feed, vendo um vídeo legal. Libera, só que é uma dopamina rápida, como se fosse um vício, né? Então a gente acaba usando o circuito do vício. Passa aqueles vídeos rápidos, não tem paciência, mas o áudio do WhatsApp no 2 e os vídeos eles vão passando e o paciente vai liberando dopamina muito rápido. Só que aí o que acontece? Se você entra nesse fluxo, nesse flow de querer as coisas muito rápidas, assistir muita internet e pega o hábito de ver demais esses vídeos de forma rápida e ir passando, as coisas do dia a dia começam também a perder a graça. Você perde a paciência com as coisas. E não é qualquer coisa que te gera prazer.
O problema é que agora, a maioria das pessoas, elas querem prazeres muito grandes. Tem que acontecer algo muito grande pra você gostar. E aí, você gosta e ok, agora eu quero outra coisa maior. E imediato, né? Imediato. E não tem problema você querer essas coisas. Só que você precisa das coisas pequenas do dia a dia. Sentir prazer nas coisas pequenas do dia a dia também. E esse excesso da internet, a gente percebe que uma das coisas, né? A culpada não é só a internet. A internet ajuda a gente em várias coisas. Mas ficar demais na internet, assistir demais a essas coisas, gera um prazer imediato que te traz malefícios no dia a dia, sim. Então é um vício mesmo. É um vício. Acaba usando o circuito do vício. Igual usar uma droga, né? Que libera uma cocaína que vai liberar... Isso. Vai usar um circuito de dopamina, só que você acaba que no dia a dia não sente prazer nas coisas que deveria. Coisas simples que talvez antes você sentia. Um presente que você ganha, uma conquista pequena que você consegue, já não tem mais graça. Existe o risco da pessoa deprimir nesse processo por conta disso. Porque nada tem muito prazer. E até a busca pelas drogas. Porque daí precisa de uma adrenalina, de uma dopamina muito alta. Essa era a minha dúvida que eu ia entrar em relação aos vícios, né? Imagina que tem uma pessoa que está com um certo vício, né? Cigarro, álcool, alguma droga mais pesada. E ela vai começar um tratamento com você, né? Você vai indicar um remédio para ajudar ela no tratamento. Se ela voltar a consumir a droga no período que ela também está com o remédio tentando ajudar ela, como que funciona no nosso corpo, no nosso organismo, esse controle de dopamina, de hormônios que o remédio está tentando fazer, e daí vem uma enxurrada de hormônios que a própria droga traz? Você entendeu a minha dúvida? Entendi. O que acontece é que no tratamento da dependência química, a gente não vai usar medicações que liberam tanta dopamina. Tá? A gente vai tentar trabalhar com outros tipos de medicações. É um desafio nessa área, porque a gente não tem medicações específicas para isso. Tem uma ou outra que ajuda, por exemplo, no alcoolismo, mas tratando-se ali do vício da cocaína, por exemplo. A gente vai aparar os maiores problemas, apagar o incêndio, só que se ele mistura a medicação com a droga, a gente vai ter uma enxurrada de dopamina, ele pode ter uma crise de ansiedade, ele pode... Enfim, ter taquicardia, problemas cardíacos. Mas as medicações que a gente trata, a dependência, elas têm uma liberação muito baixa da dopamina. Porque senão a gente estaria trocando um problema pelo outro. Se a gente dá, por exemplo, uma anfetamina para um paciente desse, a gente está fazendo uma enxurrada de dopamina e ele vai ficar dependente da anfetamina. Então é outro problema. O que a gente usa ali são medicações com liberações menores. Então... Não é que não tem problema, não deveria estar usando a droga, mas não vai ter grandes problemas pela mistura. Inclusive no vício de cigarro, né? Eu li bastante que não existe de fato um remédio que ajude a parar de fumar. Existia um remédio nos Estados Unidos, mas daí foi retirado de venda porque tinha suspeita de atrapalhar em questões relacionadas a câncer e afins. E a única ferramenta mesmo que os psiquiatras costumam dar é o uso da bupropiona. Isso. Né? Então, por que é tão difícil assim conseguir atacar esse vício especificamente? Né? E o que a bupropiona faz? Como que ela age? Ela age na parte da dopamina, como a gente está conversando. Mas ela não faz não faz o seu cérebro ter uma enxurrada de dopamina. É num nível terapêutico, em um nível necessário. Então, é uma ótima medicação, como você mesmo disse, a gente não tem nada aprovado para isso, mas é uma ferramenta junto com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é importante associar os dois para esse paciente ele ter mais benefícios. Mas o vício em si, ele é algo complicado. Imagina, o vício em comida, o vício em compra, o vício em jogos. Ele usa um circuito de recompensa muito rápido. E se é muito rápido, é muito viciante. Pornografia também. Só que se é muito viciante, aquilo traz um prazer imediato e daqui a pouco o paciente cai, sente culpa. É muito rápido a alegria, não, mas a euforia. E o rebote, E o rebote. É tudo muito rápido. Então ele quer sair daquele rebote logo. Então ele vai usar de novo, ele vai comer de novo, ele vai comprar de novo. E vem aquela euforia de segundos e daqui a pouco o rebote de novo. Então... a tentativa de sair disso é como se a pessoa estivesse nadando e se afogando. Por isso que precisa da medicação para a gente conseguir intervir nesse circuito de uma forma mais lenta.
Só que aí este é o problema. Quem tá nesse fluxo não quer parar. Não quer nada mais devagar, não quer nada mais lento. O processo é muito difícil para eles. Não é que eles não querem, o processo é muito difícil para essas pessoas. Como é que funciona a terapia a TCC que você falou? A TCC é feita por psicólogos, né? Terapia cognitivo-comportamental. O que você pensa gera sentimentos que geram comportamentos. E a gente não consegue ter essa noção e esse controle. Então, a TCC, ela vai te ensinar a lidar com as suas emoções, a lidar com os seus pensamentos e a lidar com a forma como você age com essas emoções que você recebe.